sem superar a morte de uma jovem paciente, o médico, Karl Tanzler, a removeu do túmulo e fez dela sua esposa. A vida de Karl Tanzler, um microbiologista e bacteriologista alemão, foi cheia de incessantes viagens. Nascido por volta de 1877, vivia na Austrália em meados de 1910. Quando a Primeira Guerra Mundial estourou, em 1914, Karl tornou-se prisioneiro de guerra, e voltou para a Alemanha. De lá, apesar de ter se casado e tido 2 filhas, foi para Cuba, e em seguida, para a Flórida, onde sua irmã vivia e onde exerceu suas profissões. Em 1930, trabalhando nos Estados Unidos, ele conheceu a jovem Ellen, americana de ascendência cubana, que tinha apenas 22 anos de idade. Apesar de ter mais que o dobro da idade da moça, Tanzler ficou obcecado por ela. Segundo ele, durante toda sua infância ele teve visões da condessa, Anna Constantia von Cosel, uma ancestral distante, e ela sempre lhe mostrava a imagem do amor de sua vida, uma mulher de cabelos negros que muito se parecia com Ellen. A jovem era casada, mas o marido a deixou, por causa que Ellen perdeu o bebê. O pior aconteceu, ela foi diagnosticada com o mal dos séculos, a tuberculose. Tanzler usou todo o seu conhecimento e inventividade para tentar salvá-la, visitando-a todos os dias e, inclusive, levando presentes caros e exuberantes. Seus esforços foram em vão. Ellen morreu, mas a obsessão do biólogo não. Inicialmente, ele ofereceu aos pais da moça para pagar o funeral e construir um mausoléu para ela. Eles aceitaram e ele visitava o túmulo todos os dias ao cair da tarde. A rotina se deu por 2 anos, mas não era o suficiente para Tanzler. Atormentado pela paixão e pela saudade a níveis doentios, ele removeu o corpo de Ellen de seu descanso final e o levou para sua casa, passando a viver com ela como se fosse, de fato, a sua esposa. Durante esse tempo, o cadáver seguiu seu caminho natural de decomposição. Foi aí que Tanzler passou a fazer adaptações no corpo para contornar esse problema. Inicialmente, ele prendeu os ossos com fios e cabides e preencheu o torso e abdômen com trapos para manter a mesma forma. Conforme a pele ia apodrecendo, ele trocava os pedaços por seda embebida em cera gesso. Tanzler substituiu os cabelos da moça por uma peruca, feita com os fios de lã, e a vestiu com um vestido, luvas e joias por cima de tudo. Para evitar o cheiro de carne podre, encheu o corpo de perfume. Pensando em atrasar a decomposição, também embebeu o corpo em desinfetantes e conservantes. Depois de todos os processos, o homem passou a imaginar que o amor de sua vida estava de volta. Assim, ele viveu por 7 longos anos, até que, em 1940, espalharam-se rumores de que Tanzler estava fazendo sexo com um cadáver. A irmã de Ellen foi até a casa dele e descobriu o mórbido espetáculo. Ele foi prontamente detido e, como se tudo isso não fosse suficiente, os fisiologistas e patologistas que analisaram o cadáver encontraram um tubo de papel instalado onde costumava ser a vagina da moça, permitindo que, de fato, Tanzler tivesse relações sexuais com o que restou do corpo de Ellen. Em sua defesa, alegou que todos os dias em que a visitava no túmulo, o espírito de Ellen aparecia, pedia que ele cantasse para ela e implorava para que tirasse o corpo dela de lá. A sanidade do biólogo foi, obviamente, contestada, mas os exames mostraram que ele não estava maluco, ou pelo menos não num sentido patológico. Apesar da situação ser extremamente bizarra e perturbadora, o alemão foi solto. O cadáver pôde retornar ao seu descanso final, mas não sem antes ser exposto numa funerária onde quase 7.000 pessoas o viram. Separado de sua grande paixão e obsessão, Tanzler viveu sozinho até 1952, apenas com uma efígie de Ellen esculpida por ele mesmo. Em 3 de julho daquele ano, seu corpo foi encontrado em casa, 3 semanas após sua morte. Conta a lenda que ele estava nos braços da efígie, e alguns até extrapolam a dizer que ele recuperou o corpo da moça, mas a versão oficial do obituário diz que ele estava no chão. De uma forma ou de outra, a obsessão de Karl Tanzler havia, finalmente, chegado ao fim.